Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do Coração em Reforma, um podcast para você que quer se tornar uma pessoa melhor a cada dia, para você que quer, enfim, evoluir enquanto ser humano e ajudar também as pessoas que estão ao seu redor nesse processo também. Eu sou Guilherme Souza, hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que para mim também é primordial quando a gente fala de espiritismo, que é a música. Tem muita relação entre esses dois assuntos, a gente vai falar disso hoje, então, novamente, estou aqui com meu amigo Lua Moreira. E aí, Lua, tudo bem? E aí, Guigo, tudo ótimo, e com você? Olha, fiquei sabendo aqui que o convidado de hoje você estava aguardando há bastante tempo, né? A expectativa tá alta. Queria que você trouxesse um pouquinho sobre ele antes da gente falar com ele aqui para a galera, quem não conhece, saber um pouquinho mais. Ah, ótimo. Realmente eu estava aguardando a oportunidade de trazer uma pessoa aqui que pudesse falar um pouquinho sobre a música, sobre o sentimento que ela traz, sobre a conexão com a espiritualidade que a música gera. E a gente tem o desafio aqui hoje de tentar fazer com que esse assunto possa tocar no coração de vocês, porque eu tenho certeza que vocês já se emocionaram ouvindo algum tipo de música, e é sempre marcante. E para participar desse bate-papo de hoje, a gente chamou aqui o Giga. Ele é compositor, cantor, instrumentista, integrante da banda Cartas de Bordeaux, e também um espírito que trilhou o caminho da Mocidade Espírita. Olha só que coincidência. Quase todos os que passam aqui trilharam esse caminho. Vamos falar sobre música, espiritualidade e as histórias por trás das canções que tocam o coração. Seja muito bem-vindo, Giga. Salve, salve, pessoal. Muito obrigado pelo convite, primeiro de tudo. É uma alegria para mim estar aqui, porque eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar, e todos esses assuntos são muito, muito caros para mim. Legal, então você veio ao lugar certo, porque aqui a gente gosta de conversar também. É o lugar certo mesmo. Maravilha, maravilha. Muito bom. Giga, pra gente começar aquecendo os motores, pra gente começar a falar de música, a gente separou aqui uma perguntinha específica pra você. Se você pudesse definir a sua vida em uma música, só uma, qual seria? Eu vi essa pergunta e eu fiquei pensando assim... E tem uma frase que eu gosto muito, e vocês nunca vão... acho que nunca pensariam nela, mas tem uma frase do Chorão, né? Que eu gosto muito do Charlie Brown, que ele fala: sou correria, mas também sou vagabundo. Eu acho que é isso. Acho que essa é a frase que me resumiria. Eu sou muito correria, mas eu gosto muito de descansar também. E essa dualidade da coisa, assim. É isso. Legal. É sempre importante manter o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. É isso verdade. aí. Nosso criativo, né? Importante. Exatamente. Que tempo você vai ter pra pensar, né? Se você não tiver um ócio. Importantíssimo. Legal. E vamos lá. Antes da gente chegar no Cartas, antes de a gente chegar em tudo aquilo que você conseguiu construir, nas pessoas que vocês tocaram, a gente queria começar do começo. Na verdade, assim, acho que as pessoas que às vezes olham de fora não sabem toda a trajetória que uma pessoa tem que passar pela música e pela vivência, até às vezes chegar num lugar onde ele vai conseguir tocar para as pessoas e vai chegar até corações. Então, lá no começo, assim, a gente queria saber como foi o seu primeiro contato com a música. Você sempre se identificou desde pequeno? Você tocava algum instrumento? Seus pais te incentivaram a fazer isso? Ou foi uma coisa que veio de você? Acho que foi desde sempre assim. Meus pais são muito musicais, de ouvir muita música, de consumir muita música. Então, na minha casa sempre teve muito CD, muito disco, muito apreço pela música. Eu lembro de ter minha primeira guitarrinha de brinquedo, muito criança, assim, aquelas guitarrinhas de plástico, né? E minha mãe ouvia muito Legião Urbana. Meu pai ouvia muita coisa assim, Iron Maiden, Ramones, Scorpions, coisas de anos 80. Legião Urbana também, pop rock também. Então tava sempre ali presente, né? E é engraçado que eu não consigo lembrar de uma época da minha vida onde eu não quisesse ser músico. Então eu lembro de estar muito novinho, assim, lavando louça, e meu plano era ter uma banda que ia se chamar Cover. Porque nós íamos tocar músicas cover. Então, é muito engraçado, é uma coisa que estava instalada desde muito, muito cedo, assim. E, lógico, não tinha planos concretos de como que ia fazer isso, mas estava ali instalado. E aí, mais ou menos por volta de uns 13, 14 anos, eu falei, vou aprender a tocar guitarra. Alguns amigos de escola começaram a aprender a tocar violão, tal, eu ficava vendo, tal. E meu avô tinha um violão, que sempre que ele dava sopa, assim, eu pegava e queria fazer alguma coisa, mas não saía nada, obviamente. Aí eu pedi pra ele me ensinar, ele me ensinou uma nota.
Ele falou, ó, você põe esse dedo aqui, esse aqui, aqui. Aí você fica... Ele me deixou o dia inteiro tocando essa nota só. Eu falei, pô, não vou aprender nada, assim, né? Até que teve uma época que eu peguei esse violão emprestado. Eu falei, deixa o violão comigo um tempo. Nunca devolvi pra ele o violão. Coitado, teve que comprar outro violão. E aí começou a funcionar, porque aí uma revistinha de cifra, um amigo que ensinava uma coisa, outro amigo ensinava outra, e aí... Só que o meu foco, eu sempre fui muito... Eu já escrevia músicas antes da minha cabeça, assim, tipo, eu vou escrever uma música aqui, eu tinha a melodia na cabeça, escrevi uma música. E não tinha pra onde ir essa música, né? Ela não ia pra lugar nenhum, não tinha como mostrar pras pessoas, mas eu tinha essa ideia de estou escrevendo música. Quando eu peguei o violão, aprendi a tocar a primeira música, foi Que País é Esse, do Legião, muito simples, e era assim, Mi menor, Dó e Ré. Eu falei assim, pô, então se eu fizer Dó, Ré e Mi menor, eu já posso escrever em cima disso. Então, logo no começo, quando eu comecei a aprender a tocar, eu já comecei a tentar compor por cima das poucas notas que eu sabia. Então, foi um exercício, assim, muito constante de... Eu falo que eu acho que eu escrevi, sei lá, 1000 músicas antes de alguém ouvir a primeira, sabe? Tipo, de insistência. Eu tenho vários cadernos, assim, tipo, um monte de porcaria que você precisa, né? Soltar pra pegar o jeito. Então... Acho que esse foi o comecinho de tudo, o embrião de tudo. Aí comecei, né? Escola, tocava algumas músicas, meus amigos tocavam também. Na 8ª série tive minha primeira bandinha, que eram, tipo, 3 violões e eu cantando. Sempre tive esse desprendimento e tal. Então acho que foi esse o começo. Mas de uma forma muito... Eu não saberia não ser assim, sabe? Tipo, nunca tive grandes aspirações para outras coisas. Essa sempre foi a minha parada, assim, tipo, tanto que na escola a gente sempre busca, né, tipo, tem uma parada que é sua, tem quem é o esportista, tem aquele que é o grande aluno, tem aquele que tal, e eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma, eu não tava inserido ali naquele meio, mas quando eu comecei na 8ª série a achar o músico, aí eu tipo, opa, peraí, aqui é acho que aqui é o meu lugar, assim. Legal. É uma coisa que veio do espírito, já na reencarnação, carregada. Já tava instalado, tipo... Não cheguei um dia e falei, vou fazer... Não sei, já tava instalado antes, assim, saca? Não consigo me imaginar sem isso. Legal. Eu achei muito interessante o seu relato, assim, porque todo mundo... Eu não sou um cara musical, assim. Eu adoro ouvir música, tô sempre ouvindo música, mas eu tenho uma grande dificuldade em memorizar as letras. Então eu adoro ficar com a melodia ali, o sonzinho no meu ouvido, etc. Mas eu tenho uma dificuldade. E aí as pessoas, elas sempre chegam em mim e falam assim, Luan, todo mundo é da música. É assim, é só você se entregar que vai dar certo. E eu vejo, eu tentei aprender a tocar violão. E eu até arranho, assim, né, pra fazer algumas musiquinhas simples. Mas eu acho que eu vi amigos meus que começaram junto comigo, na mesma época, tocando violão. E pra eles foi uma experiência intensa, assim, sabe? O cara não desgrudava do violão, levava o violão pra cá e pra lá e tava sempre tocando, e a gente se reunia na escola e assim, o momento de realização da pessoa era tocar o violão, e eu via que pra eles isso era assim, era incrível, e pra mim era ok. Aí eu tive a experiência ao contrário, assim, eu percebi, essa não é a minha praia. Pode crer. Mas eu sempre admirei muito essas pessoas que se entregaram pra música. E o seu relato é muito legal porque você também trouxe a composição junto. Então você começou a escrever desde cedo. E eu acho que assim, a gente vai chegar nessa conversa em um momento em que a gente vai falar das letras espíritas e que tiveram uma pegada diferente. Mas assim, e aí eu acho que a composição tem toda uma questão espiritual que eu queria falar. Mas antes, nessa fase aí dos 13, 14 anos, como foi essa questão de começar a escrever? Assim, você se sentia... ok de mostrar para as outras pessoas? Era uma coisa assim que você conseguia tocar entre os seus amigos? Ou você era uma arte que você desenvolvia você com você mesmo? Na 3ª e na 4ª série, eu tive uma professora chamada Professora Vitória. E... cabeça de criança, não lembro exatamente, mas na minha imaginação ela levava todo dia um poema. Então era um poema que tinha uma estrutura, né? E a atividade do dia era escrever um novo poema com a mesma estrutura. Na minha imaginação era todo dia. É impossível que tenha sido isso, né? Eu acho que eu só tô apagando os outros dias chatos da lembrança, assim. Mas eu lembro que eu tinha muita facilidade
Então, tipo, eu olhava pros outros alunos assim e falava, como você não consegue fazer isso? Isso é muito simples. Que eu acho que é a mesma coisa que, por exemplo, as pessoas devem ter com matemática. Tipo, como assim você não sabe matemática? É a coisa mais simples, né? Você só... Não entra na minha cabeça, né? É a questão das aptidões. Tipo, tem gente que tem aptidão pra uma coisa, tem gente que tem pra outra. E até você falou essa questão, né, da experiência intensa. Pra mim foi uma experiência intensa no sentido de... Ó, quando eu tinha 14 anos, era o ano de 2003. 2003. A gente não tinha celular, a gente não tinha internet fácil, assim, pra... Você entrava na internet, né? Eu sou super periférico, assim, minha mãe não deixava ir pra rua, porque tinha medo. Então a minha vida era o violão. Era aquelas 5 revistinhas de cifra que eu tinha. Todo o tempo que eu não tava na escola, era aquelas revistinhas e compor, né? Já tava numa época já de não... já tinha parado de brincar de boneco, assim, e tal. Então, quando eu peguei o violão, era violão o tempo todo. Até acho que, se eu fosse uma criança hoje em dia, ia ter dificuldade, né? Que é muita opção, muita distração, muita coisa. E na época eu só tinha uma opção, só tinha uma coisa pra fazer. Então eu fazia isso o tempo todo. Na composição. Composição. Você estava falando da sua professora? Minha professora, acho que isso ajudou bastante. Me fez entender que eu tinha essa possibilidade. E aí, lá na 8ª série, quando a gente começou essa bandinha, foi mais voltada pra tocar música de Legião Urbana, de Charlie Brown, de Paralamas, né? Fazer pequenas apresentações. Tinha um grupo de teatro na escola, com um professor também, que muito marcante na minha vida, que a gente fazia parte do teatro, e ele deixava depois do teatro a gente tocar algumas músicas. Ele também gostava desse rock dos anos 80, 90, então ele achava demais, assim, a gente tem amizade até hoje. Isso ajudou bastante. Nesse tempo ainda não mostrava composições. Depois disso, depois da 8ª série, eu me mudei, a gente se mudou, a gente saiu de São Miguel e fui para a cidade de Tiradentes. E aí eu também comecei a conhecer outras pessoas, me envolver com música de outro lugar também. E aí já estava mais forte essa coisa da composição. Mas eu lembro a primeira vez que deu certo, assim, que já foi na Mocidade. Eu já tinha várias músicas que eu escrevia, fazia, tal, não sei o quê. E na Mocidade, eu tinha aquele Nokia, não era o azul, mas era tipo aquele azul, só que ele era cinza, tal, e ele gravava 1 minuto de áudio. E eu fiz uma música e eu gravei ali. E eu mostrei. E aí, tipo, teve uma menina que ouviu e ela começou a chorar, assim. E, tipo, ela começou a chorar, ela falou, isso aqui é muito lindo, isso aqui é demais, tal. Aí começou a passar o celular, o pessoal ouvir. Então, acho que esse foi um dos pontos, assim, de, tipo... acho que agora começa alguma parada, assim, sabe? Uhum. Então, foi dentro da Mocidade onde eu me senti mais compositor. Mas já tinha, assim, músicas que eu mostrava pra um amigo, o pessoal já, pô, legal isso aqui, vamos fazer e tal, não sei o quê. Então, a gente já tentava muitas coisas, é tentativa e erro, né? Mas 1000 tentativas pra... Aí você acerta uma linha ali, tipo, legal. Uhum. Foi na Mocidade. Legal. E você chega na Mocidade mais ou menos com quanto tempo, assim? Você tava nessa faixa também dos 14 anos? Na transição, assim, porque quando a gente... Minha mãe já frequentava o centro. O centro que eu frequentei, fiz a minha mocidade toda, é o Bezerra de Menezes do Jardim Helena, que é perto de São Miguel, ali onde eu morava. Só que minha mãe frequentava e a gente só ia algumas vezes, não era uma coisa que a gente frequentava, não fazia evangelização nem nada. Mas quando a gente mudou pra cidade de Tiradentes, minha mãe ficou com depressão. Porque a gente tava mudando, a gente tava indo pra um lugar muito periférico, assim, tipo, de barro, um medo absurdo, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? E aí, nisso que ela entrou em depressão, se apegou à espiritualidade, e aí, depois de mudar, a gente passou a frequentar o centro. Então, todo final de semana, a gente ia no sábado e no domingo pra ajudar a minha mãe a ir no centro, né? Que ela tava em depressão, não conseguia ir sozinha. No sábado, a gente ajudava na evangelização, cuidando de criança, e no domingo a gente assistia palestra. Cochilava na palestra. Muito assim, tipo... Só que aí o pessoal da Mocidade descia pra tomar o passe. E eles me viram ali e falaram assim, vamos lá, né? Tipo, vamos lá, pô, vai ser super legal e tal. Eu falei, não, vamos lá, claro. Eu tava esperando só vocês me chamarem. E aí, nisso eu fui parar na Mocidade. Fiquei, sei lá, uns 12 anos seguidos. Saí depois de ser dirigente, tudo.
E a mocidade foi fundamental, porque logo que eu cheguei, eles também tinham um grupo de teatro, e aí eu me enturmando ali, o pessoal super, vamos lá, vamos participar, tal, a gente vai se apresentar num centro que fica aqui perto, na região lá de São Miguel. Falei, vamos nessa. E aí naquele ambiente de camarim, tinha um amigo meu lá, o Wagner, que ele também tocava violão, tal, tipo, e eles faziam uma peça com todo um conteúdo doutrinário, tal, era muito bacana, assim, muito, muito bom mesmo. E aí eu falei pra ele assim, meu, e se a gente montasse uma banda? Aí ele falou, vamos nessa, tipo, vamos fazer. E ele é muito empolgado, ele é um dos caras mais engraçados que eu já conheci, assim. Muito empolgado, vamos nessa. E aí a gente começou a fazer músicas espíritas. Então foi nessa transição, assim, ali entre os 14 e os 15, que a gente começou a banda Mensagem, que depois virou Cartas. Olha, que legal. Mas foi nessa de, tipo, pô, os caras estão aqui, estão fazendo arte para jovem, tem um centros espíritas, a gente pode começar a tocar nesses lugares. Eu tava ouvindo muito Rodox nessa época, que foi uma banda muito importante para mim, que é quando o Rodolfo sai do Raimundos e vira evangélico. E eu achava aquelas músicas sensacionais, assim, tipo, caramba, é muito bom e é Bíblia, né? O cara tá cantando Bíblia e tá bom, assim, sabe? Porque antes só tinha música que eu olhava e falava assim, essas músicas frouxa, assim, né? E ele tava cantando uma música que era empolgante, era da hora, e era evangélica, e era doutrinária, né, daquela medida. Então essa foi a inspiração, foi a inspiração, junto com o momento, junto com a vida, com a vontade de ser compositor, e tudo orbitando junto, assim. Na mesma época, a menina chorou, ouvindo a música, então foi tipo... Todas as coisas se alinharam ali naquele momento. Entendi. A espiritualidade fez uma questão, assim, de colocar tudo ali para um alinhamento dos planetas. Foi total. E eu achei muito legal o seu relato, assim, olhando do lado de fora, assim, de quem não é do mundo das artes. Primeiro que eu achei muito legal você trazer o relato da sua professora, né, que, pô, ensinou você, não ensinou, mas talvez tenha incentivado o desenvolvimento da escrita, do poema. O fato do Centro Espírita também ter possibilitado a formação de um grupo de teatro, do grupo de teatro poder ir num outro Centro Espírita se apresentar. E é legal porque das pessoas que eu conheço, assim, também que compuseram muito, sempre teve essa vinculação muito forte entre teatro e música. Ora se apresentando, ora encaixando uma letra que conversa com a mensagem que o teatro quer passar. E eu percebi que teve vários compositores que passaram por esse processo de que a arte é um todo, né? Assim, você se entrega na música, mas tem outras coisas que conversam ali. E aí, assim, eu acho que a gente chega num momento meio crucial, que é quando você começa a tocar e a escrever músicas espíritas. Mas você falou que você ficou uma época na mocidade, aí você se afastou e depois voltou. Mas nesse primeiro momento que você ficou, você já estava tocando, já se apresentava já? Como é que era? Nesses primeiros anos, a gente tocava muito em eventos em São Miguel mesmo. Então tem vários centros lá, a gente ia nesses eventos, tocava. Era uma banda assim, violão e voz, né? Geralmente era tipo 2 violões e 8 pessoas cantando. Tinha bem esse esquema de coral, assim, tal. E a gente tocava. E nessa época ali, por volta de 2006, eu fui no meu primeiro evento de jovens, que foi uma Congesp, que aconteceu em Rio Claro. Meu, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei tipo... Minha mente explodiu, assim, tipo... Caramba, como que existe tanto espírita assim? E aí, eu lembro que Congesp, desculpa te interromper, só para o pessoal ter uma noção, quantas pessoas, mais ou menos, participaram? Nessa época tinha 1.000 pessoas. 1.000 pessoas dentro de uma faculdade, é tipo um acampamento dentro de uma escola, né? Onde se reúnem os jovens de todo o estado dos centros filiados na USE. E tinha 1.000 pessoas. Então, pra mim, foi um bagulho muito louco, assim, tipo, caramba, 1.000 pessoas? Como que existe 1.000 espírita no mundo? Foi muito louco. E aí, quando a gente chegou lá, eu fiquei sabendo que existia uma banda, que era a banda, a maior banda espírita de todos os tempos. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar, o que tá acontecendo? Que era o GAN. E o GAN ia tocar na noite do sábado. E aí, nessa época, já tinha mudado o nome, já era Cartas, mas ainda tinha esse mesmo esqueminha, né? Eu e o Wagner no violão e várias meninas cantando.
O Gun ia tocar no sábado à noite, mas eles já estavam lá no sábado de dia e foram fazer uma apresentação no almoço da Congesp. Assistir um showzinho pocket, né? Uhum. Aí eu ficava pro Wagner, vamos lá, vamos pedir pra tocar uma música, vamos lá. Sempre essa coisa muito de, vamos pedir, vai que eles deixam, né? A gente toca aquela música lá que a gente fez e tal. Então tinha muito essa vontade, assim. Só que, depois dessa Congesp de 2006, é que eu não conseguia mais ir nos eventos. Eu continuei indo na Mocidade, teve época que eu não conseguia nem na Mocidade, porque trabalhei em locadora, trabalhei em mercado, trabalhei de telemarketing, aí todos os empregos que pegava o meu domingo e aí eu não conseguia frequentar. Então teve momentos assim de eu quase ser expulso do Cartas. Uhum. E eu tinha outras bandas que não eram espírita e tal. Teve momentos de eu quase ser mandado embora do Cartas. Assim, o pessoal, pô, e aí, você não aparece mais, né? E aí, o que a gente vai fazer e tal? E eu ganhei a liderança do Cartas. Sabe aqueles cotonetes gigantes? Uhum. No Anime Friends, eu fui lutar contra o Wagner pela liderança do Cartas. E aí eu ganhei dele, derrubei ele. E aí eu falei, agora eu sou o líder. Mas no fim o pessoal foi fazendo outras coisas, o Wagner focou mais na questão dos estudos, o pessoal foi indo para outras áreas e eu meio que fiquei com o projeto, assim, na mão. Uhum. Aí, empregos, 2010, né, 4 anos depois, o meu dirigente, que era o Ed, falou assim, eu consigo para vocês tocarem no sarau da Comelesp, né? A Congesp, ela junta o estado inteiro. A Comelesp é 1/4 disso, é só a porção leste do estado. Então, tecnicamente, 250 pessoas. Consigo para vocês tocarem no sarau. Aí eu falei, pô, vamos lá, né? Vai ser da hora. Pô, eu queria tocar naquele lá, consegui tocar nesse. Faltei no emprego, fui pro evento, e aí a gente foi para tocar uma música. E a gente tocou uma música e foi a primeira vez que o nosso nome foi visto, assim, tipo... Eu lembro, na sala de estudo, assim, eu escrevia cartas de Bordeaux pro pessoal, tipo, ir associando, assim. Aí o monitor chegou na sala e ele falou, infelizmente eu vou ter que apagar, tá? Porque a gente vai usar a lousa e tal. Uhum. Mas aí foi a minha volta, só que aí foi meio que... A partir desse ponto que as coisas começam a tomar uma forma, porque o pessoal viu a gente no sarau, já ficou, pô, isso aqui é legal, isso aqui é diferente e tal. Acho que... Então teve esse ato, mas a gente fazia apresentações pequenas, mais ali na nossa região, né? Em 2010, que a gente vai para esse evento, já sem o Wagner, aí já era eu e o meu irmão e mais uma menina, e depois isso leva a um outro convite no final do ano, a gente tocou num evento de dirigentes. E aí quando a gente tocou nesse evento de dirigentes, estavam todos os dirigentes reunidos ali de Mocidade, eles começam a espalhar, né? Então, tipo, vem tocar aqui na minha casa, vem tocar aqui e tal. E isso foi o que deu uma disseminada, assim, inicial. Olha que legal. Mas assim, antes da gente falar desse processo aí de você tocar em outros lugares, de você começar a se apresentar, eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu sempre quis fazer para um músico. Sempre quis fazer. Você falou assim, poxa, você faltou no seu emprego para você poder ir num evento para você tocar uma música. Foi. E aí foi assim, aquele momento de, cara, eu vou realizar aqui, não sei, o meu sonho, ou vou me entregar a isso. E assim, eu sou um cara meio místico para algumas coisas. Eu acho que às vezes tem algumas experiências que a gente passa que elas são meio espirituais e às vezes a espiritualidade sopra alguma coisa no nosso ouvido ou que a gente sente alguma coisa diferente. Eu queria saber assim, como foi assim esse evento em particular? Você sentiu que teve alguma questão espiritual ali junto ou talvez não nesse momento, mas em algum outro evento, em algum outro momento que você sentiu e falou, poxa, parece que as coisas se encaixaram e começou a fazer sentido? Espiritualmente? É. Sou uma pedra. Sinto dizer, mas conscientemente eu sou uma pedra. Nunca senti, vi, ouvi, tremi. Eu tenho o que eu encaro como emoções humanas, né? De, tipo, ver uma coisa muito da hora acontecendo, ficar emocionado, ver um bagulho muito lindo e chorar, tal. Mas eu nunca tive aflorado nenhum tipo de mediunidade, assim. Então, eu sempre fui mais pelas emoções humanas, assim, sabe? Tipo, mais... Uhum. Não é racionais, né? Mais
Do dia a dia, assim, né? Que a gente Mais pé no consegue- chão, assim. A contação de história eu acho muito da hora, assim, de você pegar o passado e ir significando as coisas, tipo, notar que, olha como foi importante tocar naquele evento, que levou no outro, que levou... Mas eu tenho dificuldade de ter essa camada, porque nunca vi nada, nunca senti nada. Entendi, não, tudo bem. Não, mas eu realizei meu sonho do mesmo jeito, eu acho que valeu a pergunta. Agora tem uma pergunta que eu sempre quis fazer também. A gente tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. De onde veio o nome da banda? O nome da banda, a gente era a banda Mensagem, né? Aham. Porque a ideia era transmitir uma mensagem. E o símbolo era uma cartinha. Então eu falei assim, pô, mas esse nome tá bobo, né? A gente precisa de um nome melhor. A ideia era manter a cartinha como logo, por isso do Cartas. Aí, só que Cartas precisava de um complemento na minha cabeça, né? Precisava de cartas de alguma coisa. Eu fazia evangelho no lar, obrigado pela minha mãe, né? Eu não queria fazer, mas minha mãe obrigava, a gente vai fazer evangelho aqui e tal. A gente fazia evangelho e eu via lá, tem várias passagens que são de Bordeaux. E eu lia errado. Eu lia americanizado, Bordeaux. E eu achava, nossa, esse nome é muito arrojado, Bordeaux. Então o nome original era para ser Cartas de Bordeaux. Só que aí a gente botou esse nome. E começou a falar para as pessoas, e as pessoas vinham escrito, Bordeaux, né? Aí eu, Bordeaux. Então é um nome errado, assim. Tanto que hoje em dia no nosso coração é mais Cartas do que qualquer outra coisa. Tipo, o Bordeaux é meio que o nosso sobrenome, assim. Mas a gente se apresenta como, nós somos o Cartas. Uhum. Legal. Bordeaux ficou meio de lado, assim. Bordeaux. Era Bordeaux que era mais legal. Aproveitando aqui, seguindo nessa linha do tempo, você falou que esse foi bem importante, né? Esse que você tava com os dirigentes e tudo mais, que a galera começou a espalhar mais a mensagem e convidar mais vocês, né? Mas teve algum outro momento que você falou, pô, agora sim eu tô famoso, a galera me reconhece nos lugares e tal. Como que foi esse processo desses primeiros convites até você sentir esse reconhecimento, assim, ainda mais? Tá, o reconhecimento veio no ano seguinte, porque isso aconteceu em 2010. Aí o que aconteceu? Eu tava contando antes da gente começar a gravar, né? Quando a gente foi tocar essa uma música, antes da gente tocar, chegou um cara, assim, eu tava sentado no chão, chegou um cara e falou, você me empresta seu violão pra gente tocar uma música ali? E era o Felipe do Paroles, que é uma banda também, assim, sensacional, que eu gostava muito, mas aquele foi o momento que eu conheci ele. O carinha pegou o meu violão, foi lá tocar e, tipo, eu vi eles tocando uma música muito diferente, assim. Porque uma coisa, eu preciso dizer, o meu motivo de fazer música espírita foi sempre fazer música para todos, assim. Eu não queria que a música fosse só para o momento espírita, né? Eu acho meio contraproducente, assim, uma música que você tem que tirar agora eu vou ouvir músicas espíritas, agora eu vou ouvir músicas evangélicas. Eu quero músicas que possam me acompanhar em qualquer momento. Então eu tinha esse preconceito de ver outros artistas fazendo uma música que era muito assim, tipo... Tá, você ouve nesse momento, outro momento você não ouve, porque não tem nada a ver. Você não vai ouvir no seu carro, você não vai ouvir no seu fone, no dia a dia. Você vai ouvir quando... eu tô precisando aqui de uma energia, eu vou ouvir. Eu era contra isso. E aí o Felipe e o Paroles vieram e tocaram uma música que se encaixava nisso. Tipo, era música boa e ponto, sabe? Sendo espírita ou não, era música que falava sobre o ser e sobre o indivíduo, assim, enfrentando as dificuldades da vida. Eu falei, pô, que música boa, velho. E aí fizemos amizade. Nisso que a gente fez amizade, pô, a gente precisa compor alguma coisa junto, né? A gente se enxergou assim, né? Tipo, pô, esse cara tá fazendo a mesma coisa que eu. Vamos compor, vamos compor. No ano seguinte... peraí. Nesse mesmo evento, nesse mesmo sarau, teve um pessoal que ia tocar a música tema do evento. E a organização não sabia que tinha música tema. Ele falou assim, não, acabou o tempo, acabou. Aí os caras, não, mas é a música tema. Ele falou, não tem isso não. Isso ficou na minha cabeça. Quando eu e Felipe pensamos em compor juntos, a gente falou assim, vamos fazer a música tema, porque no ano seguinte vinha com o GESP de novo, que era aquele evento gigante que eu tinha ido em 2006, né? Vamos fazer a música tema. E aí a gente se aliou de pessoas que estavam ali em volta e a gente fez a música tema, que é Os Homens, e daí que surge o Projeto Carrossel. Então foi nessa vontade de fazer uma música dos dois, a gente criou essa banda paralela,
gravou antes e o pessoal começou a ouvir antes e aprender, decorar, tinha letra, começou a passar por aí antes do evento. Então acho que quando rolou esse momento foi no evento, porque aí a gente cantou e o pessoal vinha junto. E era um refrão que colava e o pessoal tipo... Aí eu falei, caramba, tá dando certo. Então acho que foi nesse momento que eu senti uma pequena mudança de chave, assim, de tipo, o pessoal... me apresentei pra alguém numa dinâmica assim, a pessoa falou, você é o Giga? Aí eu falei, eu sou o Giga. O Giga dos homens? Eu falei, o Giga dos homens. Acho que foi esse momento, assim. Foi muito louco. Era o sonho da minha vida, né? Uhum. E acho que foi um momento de realização. Aí, esse evento foi muito louco também. Porque aí no final, hoje um dos meus melhores amigos, eu conheci ele nesse evento, né? E ele era o dirigente lá, o JT. Aí ele falou assim, toca uma música no encerramento. Eu não lembro que música que ele pediu. Ele pediu uma música que ele gostava, assim, que ele conhecia. Eu falei, eu tenho uma outra música. Posso tocar ela? Pode. Era um momento de prece, assim. Todo mundo num teatro, olhos fechados e tal. E eu toquei Minhas Asas. Uhum. E aí foi um outro momento, assim, de tipo... Então, eu acho que foram esses os momentos de mudança de chave, assim. Que, tipo, ali esse pessoal eu ganhei, sabe? Tipo, foi um momento de realização muito da hora. E como é que é ver outra pessoa cantando uma música sua? Pra mim é a melhor coisa do mundo. Pra mim é a coisa... Tipo, quando a gente vê gente que eu não conheço falando da música, se apropriando da música, levando pra vida, é o bagulho mais louco, assim. É o bagulho que eu busco na minha vida, é isso, sabe? Tipo, às vezes eu vejo o pessoal de outros estados que conhece, que toca a música nos seus eventos, que fala, que... E eu fico, caramba, como é que chegou lá? Tipo, eu não chego lá, mas a minha música chega, é muito doido isso. Eu acho fantástico, eu acho que é a coisa mais legal do mundo, assim. E começou aí. Porque em 2010, né, quando a gente tocou, foi meio, tá, legal, estamos estreando aqui. Aí, na Congesp, a gente fez, a gente tocou mesmo, naquela nossa versão ainda meio mambembe, assim, meio dando um jeitinho, mas os homens já... Foi a música que pegou, e o pessoal saiu cantando, e o pessoal, tipo, a gente tava num lugar assim, e viu o pessoal na fila do banho cantando. Tipo, cantando assim, ai, caramba, que da hora, velho, isso é muito louco. Eu acho que é a coisa mais legal do mundo. Da hora. E assim, desse evento, eu acho que, você falou que você já tinha gravado a música, mas acho que em um determinado momento você chegou a falar, a banda tá acontecendo, tá dando certo, vamos gravar um CD, um álbum completo. Não sei se isso já tinha acontecido ou estava prestes a acontecer, mas eu queria saber, assim, como foi esse processo de vocês começarem a se enxergar e falar, faz sentido, vamos investir aqui uma energia e um dinheiro, porque a gente sabe que também tem o custo, para ver se vai virar. E eu também já queria encaixar nessa segunda pergunta, que você estava falando do estilo de música que você procurava, né? Uhum. Que era uma coisa que também precisava ressoar fora do espiritismo. E o Cartas, ele tem um estilo de rock bem único, dentre as bandas aí que eu ouço espíritas. Eu também queria fazer uma pergunta, assim, como foi a receptividade dentro dos centros espíritas, não dentro da mocidade, porque o jovem eu acho que ele é mais aberto a um estilo diferente, mas dentro dos centros, os trabalhadores espíritas, como foi receber esse estilo de música? Bom, a parte de gravação é um grande pesadelo na nossa vida, porque a gente é muito sem grana. Hoje em dia tá melhorzinho, né? A gente já tá, tipo, mas era muita treta mesmo, muito sem grana. Essa gravação de Os Homens foi em casa, computador, o programa mais simples que tinha, a gente foi montando ali, é uma gravação simples que resolveu. Mas quando a gente foi conseguir gravar um EP, nesse ponto da história, tava em 2011, a gente foi conseguir gravar um EP de 5 músicas, acho que em 2013, 14, por aí, assim. E foi um EP que custou R$1.000, 5 músicas, gravado num estúdio bem, assim, de fundo de quintal, periférico, mas era um cara que já tinha um equipamentinho, um isolamento e tal. Mas pra conseguir esses R$1.000 foi muita treta, assim, sabe? Tipo, R$1.000 hoje em dia é dinheiro, mas naquela época era muito mais. E nem ficou bom. Tipo assim... Foi o nosso primeiro EP, o nome dele é Ouro, tem Minhas Asas, tem outras músicas que a gente até gosta, assim, Avesso da Morte e tal, mas ele nem era o que é o Cartas, né?
Acho que a gente atingiu o que era o Cartas depois. Mas sempre foi muito difícil. Eu até vejo isso hoje, quando você acompanha uma banda por vários anos, você tem as várias fases dela, né? E a gente teve nossas várias fases, mas a gente não conseguiu registrar essas fases. Então, hoje em dia, a gente deve várias músicas pro pessoal que são de fases anteriores, que a gente não pode gravar hoje em dia, porque não é mais a gente. Só que o pessoal quer aquela música, porque a gente, mesmo não gravando as músicas, tocava nos eventos. Tem gravação de YouTube, tem gravação tosca de celular, tem todo tipo de gravação tosca. Mas era pra gente ter gravado naquela época. E eu queria muito que a gente tivesse tido a oportunidade de ir gravando conforme as épocas iam acontecendo. Porque hoje em dia não dá pra voltar atrás. Raramente dá pra voltar atrás, né? Então essa parada da gravação foi muito, muito complicada mesmo. É meio que um trauma, assim. Né? Tanto que a gente nem tem tanta música gravada, assim. Se for ver, a gente tem, sei lá, 15 músicas gravadas hoje em dia. Porque caro, difícil, complicado. Outra pergunta? Era Não, sobre... só aproveitar e emendando, uma música que eu várias vezes eu ouço no YouTube, mas eu falo, poxa, não tá aqui no Spotify ainda. Ubuntu. Ubuntu. Todo mundo pede, né? Sim, e é que aí eu vou dar um salto no tempo. Não. Mas porque ela é o motivador do álbum. Ah, é? Olha só, não, então vamos segurar. Vamos Segura já a chega lá. audiência, segura a audiência. O Lua tinha perguntado da recepção que a galera teve nos centros, né? Não só entre os sim, jovens. pode crer. Nos jovens ali, sempre gerou uma recepção muito bacana, de tipo, ei, o que é isso? O que está acontecendo? Isso aqui é diferente das outras coisas, né? Isso é muito bacana. Mas quando a gente chegava, por exemplo, vamos tocar no centro espírita, não é para os jovens, é para a casa inteira. A gente era um pouco assustador. Né? Hoje eu tô de branco aqui, cabelinho curto, mas a gente chegava cabeludo, todo de preto, com alargador, tatuagem, o pessoal ficava meio assim, tipo, o que tá acontecendo? Quem são esses espíritos obsessores aqui que eu estou vendo, né? Então era uma parada meio chocante. Só que o que a gente fazia? Eu criei estratégias. A gente abria com a música mais espírita de todas. A gente abria, tipo, eu dava uma lida no ambiente assim, pô, tem muito velhinho aqui. A gente abria com Espiral, que era a música mais espírita de todas, que é um texto do evangelho que eu peguei e musiquei. Aí o pessoal já, nossa, a carne o que é da carne, o espírito sopra pra onde quer. Aí o pessoal já desarmava, e aí eu ia no chaveco, né, contando a história das músicas, contextualizando, mostrando que todas tinham uma história, um objetivo, uma linha, né, de apresentar um problema, sugerir uma solução, como podemos fazer isso junto. Aí o pessoal saía feliz, né? Entendia o propósito, mas a primeira imagem era chocante. E tinha a questão dos equipamentos, né? A gente tava falando antes também em off. Primeira vez que a gente entrou com um carrom, pra quem não sabe, é aquela caixa de madeira que simula uma bateria, né? Nossa, o pessoal ficou em choque. Porque qualquer percussão no centro espírita é assustador, assim. Destruir a cúpula. Vai acabar. Os espíritos, eles... Ai, barulho! Ai, não gosto! Para de fazer barulho! E desde o começo, quando vocês se apresentavam no centro, vocês iam com a guitarra? Ou não, vocês iam com violão? Violão por muito tempo. A gente nunca foi de ir muito com guitarra em centro, assim. Nos centros era sempre um formato mais pocket. Mas só o carrom já assustava. E guitarra, essas coisas, era mais para eventos mesmo. Então, por exemplo, na Congesp de 2012, a gente tocou com bateria. A gente chamou um menino lá para ser o nosso baterista. Falou assim, você toca bateria? Vamos tocar com a gente. Que é o nosso baterista hoje. Mas ele nem entrou pra banda na época. Mas ele foi lá só pra quebrar um galho, assim, e tocou com a gente. Aí tocamos com violão, mas já tinha guitarra, já tinha bateria e tal. A gente sempre pensava nisso pra evento grande. Mas mesmo assim dava problema. A gente foi tocar na Combrage, e aí a gente montou toda uma estrutura, era o carrossel, não era o Cartas. Montou toda uma estrutura, ensaiou antes, fez todo um planejamento e tal, aí chegou lá, tá aqui no regimento, não pode bateria. Tipo, alguém se preocupou, vamos fazer o regimento? Vamos lá, não pode bateria. Alguém colocou essa linha lá. E a gente teve que, tipo, fazer o show de outra forma que não era planejado. E, tipo assim, um ambiente
propício para um show com bateria. Não era tipo uma salinha aqui igual a gente tá. Não era um centrinho espírita, que a gente não é maluco. Um galpão de universidade, assim, gigante. Não pode bateria. Que loucura. E a Combrage já é um evento a nível nacional, né? Com representantes de todos os estados. Isso. Então vocês tiveram que viajar para ir tocar nesse lugar? Ou não? Foi em São Paulo? Foi em Guarulhos. Ah, foi em Guarulhos. Tava louco. Uma viagem curta, uma viagem rapidinha. Mas a gente ensaiou, a gente preparou tudo, aí chegou lá. E eu achei um absurdo, assim. Quem perdeu tempo colocando no regimento, olha, as normas, não pode bateria. É tipo. Lógico, tem espaço, tem tudo, mas por quê? E aí eu olho muito para as outras, né? Quem acompanha música sabe que a religião evangélica é o grande celeiro de músicos, né? A maioria dos grandes músicos que a gente tem, aqueles caras super virtuosos, assim, você vai ver, eles começaram na igreja. Porque na igreja tinha guitarra, tinha bateria e tal. Ele começou ali, ele foi evoluindo, começou a tocar, depois foi pra noite e tal. Você passa na frente de uma igrejinha, tem uma bateria lá. O quanto isso atrai o jovem? Quantos jovens não olharam aquela bateria e falaram assim, nossa, que legal, vou começar a ir pra igreja. E a gente não pode bateria. A gente não... Uma coisa boba, sabe? A gente chamou o Thiago Brito aqui uns episódios atrás para conversar com a gente estava falando justamente sobre arte, e a gente chegou exatamente nesse assunto. A gente tocou naquele ponto que às vezes o espírito enfatiza muito que o silêncio é uma prece. Não sempre tem que ser silencioso, tem que falar meio baixo, não pode falar alto. Música, tem centros espíritas que eu conheço que eles reconhecem a música como um intensificador do trabalho espiritual. Então, assim, poxa, quando você tá numa plateia, ou num show de qualquer coisa, e você tá todo mundo cantando junto, é um negócio assim, que você se arrepia, você sente a energia, você sente a entrega, o sentimento que vem junto com a música é muito forte. Então, tem muitos trabalhos espirituais que as pessoas, quando sabem encaixar a música ela é um potencializador, você consegue chegar mais longe. E parece que tem uma ruptura, porque apesar de ser um potencializador, boa parte dos centros espíritas às vezes ainda não enxerga espaço para colocar a música como um trabalho propriamente, né? Como uma coisa para incentivar os trabalhadores, os jovens a tocar, e é uma coisa que a gente sente falta. Eu inclusive cheguei a falar daquele episódio, não sei se o Guigo vai lembrar, que no meu um dos centros espíritas que eu frequentei uma época, a mocidade estava no mesmo horário da assistência espiritual, da palestra. E aí antigamente eles não ficavam no mesmo horário, acabou mudando e ficaram. E dava muito, muito problema da mocidade fazer barulho, conversar alto, querer tocar música. E os médiums das câmaras, eles falavam assim, pessoal, o barulho tá desconcentrando a gente, porque a gente precisa focar aqui, a gente precisa de silêncio para que a mediunidade funcione. E ficou nesse pé de guerra. Até que chegou uma boa alma, depois de um tempo, e falou assim, pros médiums, né? Disseram, pessoal, ao invés de vocês ficarem prestando atenção no barulho, prestem atenção nas energias que vêm junto com o barulho. Porque o pessoal tá fazendo barulho, mas eles estão dando risada, estão se divertindo. Quando eles tocam música, é uma música com o coração, que eles estão colocando sentimento. Obviamente que a receptividade não foi lá daquelas maneiras, né? Só não recebeu 100%. Mas a gente percebeu que houve uma melhora do grupo, assim, porque eles literalmente começaram a perceber que não é só o som, mas é o que vem junto com ele. Então, assim, concordo em gênero, número e grau. Eu, inclusive, sou um admirador das músicas da igreja evangélica também. Eu acho que o pessoal ouve muito no nosso movimento. E tem um poder gigante, assim, tipo... Posso ter um monte de gente que nem queria ser evangélico, mas aquela música colou a pessoa ali, porque eles fazem um tipo de música, hoje em dia principalmente, tem uma parada chamada worship, né? Que é essa coisa meio Coldplay, assim, da pulsação, que vem, e vai subindo, e vai. E, aquilo te coloca num estado de consciência, assim, que a música, ela pula estágio do nosso cérebro da comunicação código, né? Quando estamos falando em códigos. Eu aprendi a falar isso, que a gente chama de português, você entende português, você tá me entendendo. A música, ela pula essa barreira.
ela vai direto nas áreas do sentimento. Pô, você tá tocando aquela música empolgante, a pessoa tá num estado ali que, tipo, ela voa, ela flutua, ela sente coisas que ela nunca sentiu. Então a gente tem um exemplo tão claro, tão óbvio, e a gente limita. Lógico, talvez não seja a questão mais inteligente colocar no memorário, né, a questão mediúnica com a mocidade. Mas se a gente tivesse um horário para isso, se a gente tivesse lugares para isso, momentos para isso, seria sensacional, assim. Você falou dessa questão das músicas e como elas conseguem empolgar, né, e cativar. Alguém já falou pra você que talvez tenha conhecido o espiritismo, né, tenha iniciado na doutrina por conta de uma música sua? Começado no espiritismo, não. Ou talvez ter Mas bastante de entendido alguma transformação. mensagem, sim. assim? Isso é uma das coisas que eu mais gosto também, é fazer parte da vida das pessoas. E aí eu acho que entra nisso de, tipo, muita gente mesmo de verdade, porque são muitos anos nessa, de tipo, que chega pra gente e fala, meu, essa música aqui me ajudou num momento muito difícil. E tem as que não falam, mas, por exemplo, tá vivendo um dos melhores momentos da vida com seus amigos e posta com a música do Cartas. Eu acho isso sensacional, porque, assim, eu não tô lá. Não é sobre mim. Mas a pessoa tá vivendo um momento muito legal e a trilha sonora que ela pensou pra ilustrar aquele momento é o Cartas, sabe? Então já teve bastante de entendimento, de mudança de vida, de construção, de ser uma mão amiga ali no momento que se precisa, de um apoio na vida, e também de momentos bons. Isso já rolou bastante, assim. E já teve algum momento, assim, que, sei lá, vocês foram se apresentar em algum lugar, algum centro ou em algum evento, e aí rolou uma parada, assim, que tocou vocês também? Vocês viram um negócio diferente, ou o relato de alguma pessoa, ou, sei lá, a banda sentiu ali alguma coisa que foi diferente? Diferente. É, uma história... Já rolou muito assim, de tipo, fazer o show, aí termina o show, aí tem as pessoas assim que vêm no palco conversar com a gente, aí abraço uma menina, ela falou assim, meu, a música de vocês me salvou no momento e tal. Eu não perguntei o nome dela, eu não sei quem era, mas ela falou isso e eu fiquei tipo, caramba, velho, que coisa doida, né? Tipo, eu não estava lá, mas minha música estava. E isso já aconteceu bastante, assim, do pessoal vestindo a música, se apropriando da música. Acho que isso é o mais legal, né? Já rolou bastante tatuagem de música. Caraca. Tipo, pô, não conhecia o conceito do Ubuntu. Através da música, eu fui estudar, fui entender, tatuei, levei pra vida, sabe? Tipo, muito louco. Então, de momentos inusitados aconteceu assim. Momento inusitado também tem uma vez alguém mandou um vídeo pra gente de um idoso na rua de bengala usando a camisa do Cartas. Que a gente nunca descobriu quem é esse cara. Ele andando assim, tipo, e com a camisa do Cartas. Eu, tipo, não faço a menor ideia de quem seja. Legal. Mas em show, assim, eu não lembro de nenhum momento inusitado, assim. Tem choro, tem dança, tem alegria, tem gente se abraçando, tem gente levando pra vida, tem gente, tipo, se apropriando, não é mesmo? Acho que a parada mais importante pra mim é isso. A pessoa, tipo, esquece que eu existo e leva a música pra você, sabe? Tipo, acho que isso acontece bastante. Depois que você grava, já não é sua, né? É muito doido isso. Até tem uma questão de, tipo, vocês manjam Soldado? Uhum. Soldado eu escrevi, e se você me perguntasse do que ela fala, eu falo, não sei. Depende de quem escutar, Eu não né? sabia do que ela falava. E a interpretação das pessoas depois foi me situando sobre ela. Então, tipo, eu levei uns 6 anos pra, tipo... porque eu fiz ela também como música tema de um evento lá de São Miguel, um evento nosso. Tá rolando esse temário aqui, eu tava meio distraído da reunião de montagem, assim. Mas eu fui pegando as coisas e escrevendo a música sobre. Saiu Soldado, e, tipo, eu cantava Soldado, depois que eu fui entender ela de acordo com o entendimento das pessoas. E hoje você fala que você planejou tudo. Não, foi por conta Não, disso. Eu tô sentindo... eu sou vagabundo, eu falei. Mas também é correria. Correria, mas tem que fazer a música, tem que tocar ela, tem que tocar 1000 vezes pras pessoas. Tá bom, gostei. Não, eu tô sentindo que o Giga ele não é tão pedra como ele acha que ele é. Legal. bom. E até emendando, né? Porque a gente começou lá atrás falando da composição, quando você era mais novo, que você começou. E aí, quando você já tinha banda, E aí você já tava tocando, você continuou compondo. E como era esse processo criativo pra vocês?
Todo mundo participava? Ficava mais com você? Não, até hoje eu que componho tudo. Geralmente eu chego com a música, tenho uma ideia, chego com a música, apresento pra eles. E em conjunto a gente constrói o que ela vai ser. Lógico, nisso teve várias que os moleques já... Deu? Essa aqui não? Essa não? Essa não? Essa não? Ou então só não se interessa, assim. Às vezes nem fala não, mas só tipo, tá bom, tá bom. E essa aqui, hein? Aí já vai pra outras, assim. Teve algumas músicas que elas mesmo se impõem, né? Tipo, Colher e a Ponte. Já ouviram Colher e a Ponte? Uhum. Colher e a Ponte eu escrevi na sexta, sábado a gente ensaiou, domingo a gente tocou ela num show pela primeira vez e depois nunca mais saiu do repertório. Olha Então ela tomou a frente, assim, tipo, ela só aconteceu. Foi muito doido. Uhum. Então eu componho, entrego um violão e voz da música, às vezes eu já tenho ideia, tipo, ela tem que ir pra esse lado, né? Com o tempo a gente foi aprendendo a compor melhor também. Vou mostrando pros meninos, tem as que eles vão gostando, tem as que eles não vão gostando, tem as que eu mostro pra outras pessoas e o pessoal, tipo, o Ubuntu foi assim, mostrei pra outras, em outras situações e o pessoal foi gostando dela e aí ela se impôs também. Tipo, pô, isso aqui funciona, o pessoal dá uma empolgada quando a gente toca essa. Mas até hoje é assim, eu chego com a música e aí eles fazem eles pegam a música e começam a construir em cima dela. Uhum. Né? Tem até uma mais recente que a gente tá trabalhando agora, que foi isso, tipo, putz, achei uma música aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Mostrei, aí um já veio com uma ideia, outro vem com outra, tal. O meu irmão, ele é muito meu parceiro nisso, ele é muito meu freio, assim, de tipo, isso aqui é legal, isso aqui não. E se a gente fizer assim, ele tem a cabeça mais de produtor, eu sou mais da poesia, ele é mais o produtor, assim. Então a gente trabalha muito em parceria com isso. Uhum. Mas sempre parte disso. Eu escrevo a letra, faço a melodia, às vezes eu converso assuntos com eles que na frente vão virar a música, né? Funciona muito assim, tipo, eu observo uma coisa na sociedade e isso fica na minha cabeça e fica rodando, tipo, pensando sobre o assunto. Poxa, existe esse problema. Poderia ser assim, essa é a solução. Até que um dia eu acho a figura certa pra contar essa história numa música. Pra ir chegar e apresentar pra eles, mas é mais já chegar inteira, sabe? Tipo, Uhum. Você disse que essa é uma das maneiras, né? Que você cria as músicas que as ideias vêm pra você, né? Então, acontece alguma coisa, alguma situação, ou você lê algo e aí, a partir daí que você, vou escrever e aí desenvolve a partir disso, né? é de observação mesmo. Tipo, Colher e a Ponte. Eu realmente gosto de comer de colher. Eu acho prazeroso, tipo, você dar uma colherada assim no arroz e feijão, você encher a sua boca e mastigar. E aí tinha gente que olhava e falava assim, nossa, você come de colher. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Por quê? O meu ato de comer de colher incomoda outras pessoas. É meu. A boca é minha, a colher é minha, o alimento é meu. Mas incomoda outras pessoas. A partir disso, aí isso ficou rodando na minha cabeça. Eu achei outros exemplos também, de tipo, arroz por baixo ou por cima. Tipo, as pessoas brigam por isso. Tem que ser assim, tem que ser assado. Eu até brincava no show. Eu chegava lá, pessoal, tem uma pergunta pra fazer. Qual que é o certo? O arroz por cima do feijão ou por baixo? Aí o pessoal começa a brigar. Aí quando eles paravam de brigar, eu falava assim, a resposta certa é uma pergunta de quem é o prato. Porque você pode comer o seu prato de um jeito e ele pode comer de outro. E, tipo, você não afeta o dele, ele não afeta o seu, sabe? Uhum. E aí nasce dessa brincadeira, mas leva para outros assuntos mais sérios. Tipo assim, o que eu tenho a ver com a sua sexualidade? Não é da minha conta. E as pessoas querem, não, você tá errado. Tipo, até questão familiar mesmo, assim, tipo... Meu filho? Como assim? Meu filho namorando outro homem? Não é da sua conta, sabe? Tipo, então a música nasce de um não é da sua conta, que aí depois eu achei um jeito mais poético de falar sobre. Mas é um assunto que veio, eu fiquei indignado, eu cheguei a uma conclusão e depois eu achei o desenho pra contar isso, tipo a colher e a ponte. Então, pra falar sobre essas coisas, depois faz uma construção de que, tipo, mano, minha vida é minha, a partir do momento que eu não estou afetando e prejudicando a vida de ninguém, tá tudo bem. Pra chegar numa conclusão de só o amor constrói. No amor no sentido de respeito, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Respeitar. Pô, eu quero viver a minha vida do jeito que me
me cabe do jeito que eu gosto, do jeito que eu sou. Te amar é querer que você também viva a sua vida do jeito que você gosta e que não é o jeito que eu gosto. E tá tudo bem. Lógico. Em situações normais, não estamos falando de crimes, não estamos falando nada disso, mas a liberdade de opções, você tem que ter opção, eu tenho que ter opção, todos temos que ter, né? Então funciona assim, tipo, entra o assunto, eu olho para a sociedade, eu vejo o assunto, entra, fica rodando um tempo aqui, eu acho uma solução do que deveria ser, e aí eu acho uma figura para contar isso. Você acha que, assim, entrando nessa questão e tudo mais, hoje, pô, o Cartas conhecido Brasil afora, mundo afora e tudo mais, você Eita. olhando... Ah, tem que... Ué. E é verdade, você for olhar no Spotify lá, você vai ver, e deve ver, né? Tem uma pessoa em cada estado, geralmente, assim. Tá ótimo. Nós estamos em todos os estados, mas é uma pessoa por estado, não tem muito, assim. Aí tem uma por país, às vezes, nem todos também. Tá ótimo, mas tá chegando. Mas o que você pensa, assim, o que você sente, tipo, de qual que é a missão do Cartas? E o que você acha que, pô, essa é a missão, a gente já tá onde eu queria chegar, pô, a gente podemos fazer muito mais coisas. Como que você vê essa questão, assim? Meu primeiro ídolo foi o Renato Russo, né? De tipo, poxa, esse cara escreve e as pessoas cantam e as pessoas abraçam essa música e levam pra vida. E foi isso que eu botei na minha cabeça, assim. De tipo, eu quero ser essa pessoa também, no sentido de eu quero escrever coisas que as pessoas levem pra vida, né? Aí essa questão de estar no mundo, tal, a gente se enxerga hoje em dia, a gente é grande dentro de um nicho muito pequeno, né? Tem um lugarzinho muito pequeno onde a gente, beleza, conseguiu, né? Mas o nosso sonho era, tipo, conseguir espalhar isso muito mais. Pra quê? Eu quero ser amigo das pessoas, no sentido de... Eu acho que essas conclusões que eu consigo chegar ajudariam pessoas a se sentir melhor em relação a assuntos. Seja esse assunto da Colher a Ponte, seja a parceria de soldados, seja a união de Ubuntu. Então, meu sonho é conseguir levar essas ideias que eu tive e poder conversar com mais pessoas no mundo. Mais pessoas e oferecer ferramenta para elas. Né? Da forma como eu consegui achar essa solução, de tipo, oferecer a ferramenta para ela e aí ela fala assim, é verdade, né? Não é da minha conta. Deixa eu cuidar da minha vida e garantir que o outro tenha direito de cuidar da vida dele também. Deixa eu andar com os meus amigos, deixa eu valorizar minha família, sabe? Tipo, ser ferramenta para as pessoas. Acho que esse é o maior sonho. Assim como eu via o Renato Russo sendo, assim como eu vi outros compositores que eu admiro sendo também, tipo, a Pitty, o Dead Fish, o próprio Rodox ali naquele momento, eram músicas que serviam para as pessoas na vida prática delas. Esse é o sonho, assim. Legal. E tô com uma pergunta na cabeça aqui faz um tempo. A gente está aqui no podcast também, para nós é um desafio emplacar assim, um projeto novo, né? E a internet ajuda pra caramba, mas a gente percebe, já até conversando com outros influenciadores, que o que mais vira às vezes é o trabalho orgânico, no sentido assim, conversar com fulano e participar, dar uma aula num lugar e falar do nosso podcast, às vezes uma palestra. Porque é difícil, às vezes, fazer esse movimento de expansão que você está falando, né? De conseguir chegar, furar a bolha e chegar em novos públicos, novas pessoas, etc. Mas eu também, olhando de fora, assim, eu queria ouvir a sua opinião. Eu tenho uma sensação de que o movimento espírita podia ajudar mais com algumas coisas. Não sei se às vezes falta um pouco de espaço, se às vezes falta um pouco de apoio, se tem alguma coisa que talvez o movimento espírita poderia fazer para ajudar esses projetos que surgem, para que eles ficassem mais conhecidos, porque eu conheço muitas iniciativas de bandas, mas são bandas todas que têm essa mesma dificuldade, às vezes, de emplacar uma coisa, de chegar em novos lugares, novas pessoas, ter uma abrangência nacional. Poucos acabam se tornando profissionais no sentido de viver da música, né? Uma coisa que não é tão comum no nosso movimento. Vocês conversam muito sobre isso entre vocês? Como é que é? Pra falar a verdade, não acredito no movimento espírita. Acredito no movimento de jovens. O movimento de jovens, eu acho que ele tá vivo, ele se importa, ele quer buscar soluções, mas o espiritismo em si quer fazer palestra,
aquele cronograma ali, faz um evento especial, certo momento para arrecadar fundos, e tá ótimo para ele. Ele tá tranquilo. Ele não quer outras coisas. Eu acho que parte muito do jovem essa construção do novo, né? A gente olha para o mundo de uma forma mais idealista e fala assim, vamos mudar essa parada, né? Vamos fazer mais coisa. Então, hoje em dia, a gente não foca tanto assim no espiritismo. Até porque teve um momento que a gente abriu e começou a tocar para fora. Tocar em outros lugares, tocar em todo lugar que deixavam a gente tocar, a gente tava tocando, né? E o nosso foco é muito maior para esses outros lugares. Porque o espiritismo, não vejo ele se transformando, assim, sabe? Tipo, talvez quando esses jovens estiverem nas cabeças, eles tenham esse pensamento. Se eles conseguirem manter esse pensamento de mudança, talvez a gente veja alguma coisa acontecer. Mas o espiritismo que eu cresci, eu não vejo. Eu acho que ele tá bem confortável, assim, onde ele tá, tipo, é isso, a gente faz o nosso trabalho aqui, mediúnico e tal, não sei o quê. Ele não almeja mais coisas, né? Então, a gente não tem muito esse foco de... o espiritismo tem que ajudar e tal. É mais assim, a gente tem que falar para pessoas. Porque a música sempre foi para pessoas, né? Tanto que a gente nunca quis fazer música estritamente espírita, porque era para todo mundo ouvir. A gente ia fazer show em casa de rock, a gente tocava primeiro, e no fim a gente contava que era banda espírita. Tipo, plot twist, assim. Era uma banda espírita o tempo todo. Vocês não perceberam. Então, o foco é muito maior em, tipo, falar para todas as pessoas. Eu acho muito bonita essa coisa que o Oficina G3 faz, que o Rosa de Saron faz. Meu, se você abrir um vídeo deles, tá lá assim a pessoa. Tá no Rosa de Saron, fala, eu sou evangélico, mas as músicas do Rosa de Saron me tocam profundamente. Tá lá no Oficina G3, tá as pessoas católicas, tá a pessoa que é ateu. Então, tipo, são músicas que falam com pessoas, né? Não falam só para aquele nicho. Então, hoje em dia, eu acredito muito mais em falar com pessoas, assim como eu vejo as bandas fazendo, Super Combo, falando com pessoas do que com espíritas. Não, acho que é isso. Não vejo muito espaço dentro do espiritismo. Assim. O espiritismo, eu acho... Tirando o espiritismo jovem, ele tá bem... Tá numa zona de conforto. Tá bem tranquilo, assim. Vamos acalmar nossos corações, acalmou demais. Entendi. Não. Eu tô na luta, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Porque você é jovem. Olha só. Legal. Assim, eu acho que a gente pode começar a se encaminhar mais pro... Se tiver um momento de pausa, né? Eu acho que é legal a gente falar, talvez, desse novo projeto que vocês estão trazendo. E acho que a gente pode voltar naquele assunto da música Ubuntu. Show. A gente teve um momento de quebrar mesmo, de parar com a banda. A gente teve umas tretas, assim. E o que aconteceu? Chegou um momento que ruiu. O Felipe, nosso baterista, chegou a sair. Ele falou assim, galera, pra mim deu. E aí veio a pandemia. Pandemia, todos vivemos. Foi um momento muito impactante na nossa vida, onde a vida parou. E, tipo... Você não sai de casa, você não faz nada, você só vive ali com medo de morrer, seus parentes estão correndo perigo, não tem uma vacina e tal, não sei o quê. A gente tinha parado com a banda, a gente começou até uma outra banda, que era meio que o Cartas, mas com um novo nome, assim. A gente começou, fez umas músicas, lançou. Deu em nada também. E... Quando acabou a pandemia, voltou a ter os eventos, o pessoal chamou a gente pra tocar em alguns eventos. Aí, tipo, vamos tocar. E a gente tava com outro batera e tal. A gente foi tocar, foi legal. Aí chegou um convite pra tocar na próxima Congesp. O mesmo evento lá de 2006, 2012. Chegou o convite. E quando a gente... Então eu tinha o desejo de tocar em 2006, consegui tocar em 2012, mas era a banda bem... mambembe, assim, bem improviso. E agora a gente era uma banda mesmo. Aí, pô, baita convite, né? Vamos fazer. E aí a gente já... O Felipe, o outro baterista não pôde fazer um show. Quem que a gente vai chamar? Vou chamar o Felipe, né? Já sabe tudo, né? Nisso a gente se reaproximou. E a gente foi tocar na Congesp. A Congesp... Não lembro agora que cidade foi, mas a gente, tipo... Saiu de casa 10 da manhã, voltou 10 da manhã do outro dia. Porque a gente pegou horas de estrada, a gente alugou uma van, coisa que a gente nunca tinha feito, tal. Todo mundo viajando junto. Aí foi mó legal, né? Tipo, pô, isso aqui foi da hora, né? A banda nunca tocou tão bem, né? Que coisa, né? Nos ensaios a gente já, tipo... Pô, isso aqui tá legal, né?
A gente melhorou, né? Mesmo parado um tempo, a gente tá tocando melhor, a gente tá se dando melhor, né? Que coisa. Tá bom. Aí quando passou a Congesp, aí eu falei pra eles, ó, na van mesmo, eu falei assim, a gente deve música pro pessoal, principalmente o Ubuntu. Porque qual que é a história de Ubuntu? O Ubuntu não era uma música do Cartas. Eu escrevia músicas por encomenda pra pessoas. Então a pessoa me contratava e falava assim, olha, eu tenho... vai ser aniversário da minha mãe, eu quero homenagear ela, faz uma música pra ela, ela é vendedora, ela gosta de rock, ela não sei o quê. Chegou uma mãe de um amigo e ela trabalhava num grupo dentro de um hospital que cuidava de pessoas que estavam... Como que chama quando a pessoa já sabe que vai morrer? Terminal. Terminal. Paliativo. Então eles faziam vários trabalhos paliativos ali pra melhorar a qualidade de vida. Tipo, era uma série de atividades, massagem, acupuntura, acompanhamentos psicológicos pra cuidar da qualidade de vida dos pacientes terminais. E aí ela falou, eu quero fazer uma música pra brindar esse projeto. E aí eu tenho como referência esse vídeo aqui desse rapaz, era um rapaz evangélico explicando o conceito de Ubuntu, onde ele conta a história do Ubuntu. E aquela cena do Avatar, onde eles estão todos assim, em roda na árvore, né? E fazendo aqueles movimentos pra transferir o Jake Sully pro corpo do Avatar, né? Essas são as referências. E aí nessa eu escrevi o Ubuntu. E eu gravei, e eu não sei gravar até hoje, eu sou péssimo de pilotar a gravação assim. Eu gravei, o Felipe gravou a bateria. E é aquela versão que tá no YouTube. A mulher não gostou. Ela falou, Caramba! essa é uma das partes mais engraçadas. Ela falou, ai, tá bom, né? Mas não é. Só que nisso, o pessoal que tava ao redor já tava ouvindo. Aí, tipo, toca aquela música lá. Aí foi tocando aquela música lá, que virou, ela tomou a frente e virou a principal música. Até então, nossa principal música sempre foi Minhas Asas. Ela tomou o lugar, assim, que o pessoal nem ligava mais pra Minhas Asas, tipo, toca o Ubuntu. E aí, tipo, virou. E aí a gente foi tocando e virou música de encerramento de show. Só que só tem essa versão lá do YouTube. Porque a gente sempre quis gravar ela, mas falta grana, falta condição, falta tempo, falta estabilidade na banda pra poder gravar. A gente já tentou umas 2 vezes gravar ela e teve que parar no meio do processo por N motivos. Mas, chegando no futuro, então, temos essa pendência. A gente precisa gravar o Ubuntu. Não tem jeito, precisamos gravar o Ubuntu. Vamos fazer um EP, então. A gente grava o Ubuntu, essa. Eram umas 4 músicas, só pra fechar. A gente grava essa música, lança e acabou Cartas. Aí a gente... Pô, tá legal isso aqui, né? Nossa, que... e aquela música? E aquela outra? Tem mais aquela outra. A gente foi ouvindo os arquivos, assim, que a gente gravava muito ensaio anterior. E tinha muita música que, tipo, mas tem aquela também e tal. Nisso a gente chegou em 11 músicas. Aí, tipo, quer saber? Vamos gravar um álbum logo? Mas esse processo tá muito legal. Muito lento também. Demora, é difícil, gasta uma grana forte, assim. Mas tá muito legal porque a gente fez um processo lento, né? Já são muitos anos de banda. Tem música que tá esperando pra sair há 6 anos, tem música que tá 14 anos pra sair. E a gente nunca consegue. Mas, dessa vez, a gente fez tudo muito planejado. A banda tá muito bem estruturada. Eu acho que a gente nunca tocou tão bem, nunca se entendeu tão bem. Cada um respeitando os tempos dos outros, na música e na vida, na tranquilidade. A gente, pra completar o time, ainda chamou um guitarrista que eu conheci desde o colegial, lá, quando eu mudei lá. E ele é o maior guitarrista do mundo. Assim, absurdo. Então, foi ficando um projeto muito legal, assim. Então, agora o nosso foco é lançar esse álbum e vir com força total. Porque agora a gente tá enxergando... Eles perguntaram assim, mas você tá muito ansioso pra lançar esse álbum? Eu tô assim, tipo, não, quase nada só. Eu sinto que minha vida só vai começar a partir do momento que eu lançar esse álbum. Esse é o nível de ansiedade que eu tô. Porque é como se eu tivesse um segredo aqui e, tipo, eu sei uma parada muito forte, assim, que eu não posso mostrar ainda. Então, vem aí. Vai ser... Primeira mão, hein? Isso é muito... Sem pressão, sem pressão. Eu sinto como se fosse uma maldição da Grécia Antiga, sabe? O Sísifo lá empurrando a pedra.
Não consigo. Mas eu acho, a gente já tá rolando. Nesse momento, a gente já tem os baixos... A gente já tem uma demo do álbum e o baixo oficial já tá gravado. Então agora só faltam as 3 guitarras, o violão e a voz. Pouca E coisa. depois a bateria oficial por cima de tudo e fazer a magia ali da mixagem e masterização. A qualquer momento. Eu odeio esse prazo, mas eu acho que lá pra março. Uhum. Que demora. Não, é demorado. Demora. Mas é muito legal. Eu juro. Confia em mim. Uhum. E tudo nasceu por causa de Ubuntu. Que legal. Aí uma coisa interessante é que uma das músicas mais legais desse álbum, eu gosto de quase todas. Tem algumas que eu acho que não são pra mim, tipo, eu acho que são mais pras pessoas do que pra mim. Mas eu gosto de quase todas e tem uma que é a primeira música que a gente tocou lá na Comelesp. A gente foi lá pra tocar essa música, uma música só. E agora que a gente vai gravar ela. Olha Porque ela sempre foi uma das favoritinhas. Nas épocas que a gente ia gravar outras músicas, era pra ter sido ela, mas a gente nunca conseguia fechar o arranjo dela. Tipo, ela vai bem até aqui, daqui ela desanda, fica meio chata, a gente não resolveu. É engraçado, né? Como as coisas levam tempo. Uhum. Aí era pra ser ela na época do Soldado, aí não deu. Eu tenho uma outra aqui, era Soldado. Era pra ser ela na época do EP, não deu, aí entrou outra no lugar dela. Sempre outra foi passando na frente. E agora a gente conseguiu fechar ela, assim, tipo, e atingir o ponto. Então é uma música de 15 anos, 16 anos atrás, que finalmente vai sair também. Que legal. Vem aí. Muito bom. E eu queria aproveitar esses minutinhos finais que a gente está encerrando aqui. Acho que você podia falar do conceito de Ubuntu para o pessoal que não conhece, porque o nosso público, a maior parte das pessoas que nos ouvem não veio do movimento jovem. Então talvez tenha muita gente ouvindo a gente falar Ubuntu para cá, Ubuntu para lá e não sabe exatamente o que significa. Falar um pouquinho dessa mensagem, que eu acho muito bonita. Eu tive contato... Cheguei no Cartas e cheguei na música por conta da Carol. Ela fez uma atividade de encerramento num encontro de mocidade nossa e ela falou bastante sobre o Ubuntu e eu acho que é legal, assim, pro pessoal conhecer. Show. Essa é a história que o rapaz contava no vídeo. Segundo ele, eu não sei o quanto é a história verídica, mas é a história que ele conta, que um antropólogo viajou até uma civilização afastada na África e estudando aquela civilização, se afeiçoou a eles. No último dia, ele propôs uma gincana, onde essa gincana consistia em... Ele colocou uma cesta de doces e do outro lado ele colocou as crianças alinhadas e a dinâmica era... Eu vou contar até 3, vou falar já, vocês vão correr, quem chegar primeiro ganha a cesta de doces. E segundo ele, as crianças... Quando ele falou já, as crianças deram as mãos e correram todas juntas. E pegaram a cesta de doce, fizeram uma festa, comemoraram e tal. E aí ele, na visão dele, não entendeu aquilo. Falou assim, mas por que vocês fizeram isso, né? Porque se um só chegasse, ia ganhar todos os doces. E aí uma criança falou pra ele, Ubuntu. Como é que um de nós vai ficar feliz se os outros estiverem tristes? E é muito disso, né? Tipo... Isso pegou muito do lado social também, né? Como é que a gente vai ser feliz enquanto as outras pessoas estão tristes nesse mundo que a gente vive de competição, de ser melhor, né? Tipo, acho que pegou muito por causa disso. E aí foi pra música, né? Essa questão do Ubuntu, da questão da parceria, do estarmos reunidos. Eu gosto muito também de pensar que o nosso Ubuntu é um tanto diferente, né? Hoje em dia a gente vê muito o conceito do Ubuntu por aí. Se eu falar pra vocês, pensa no Ubuntu. Imagem. Vocês vão pensar uma coisa de aquarela, colorida. Uma coisa de... As cores da África, colorida, pintada aquarela. Né? Até minha namorada chegou outro dia com uma eco bag da USP lá e tinha lá um projeto Ubuntu e era isso, aquarela e tal. E eu acho que o nosso Ubuntu é um tanto diferente, assim. Eu acho que o nosso Ubuntu é um metrô lotado. No sentido de, tipo, é fácil ser Ubuntu no momento que a gente tá ali, tipo, todo mundo festejando, tamo aqui e tal, mas a gente é Ubuntu no trem. A gente é Ubuntu quando tá apertado. Eu sou responsável muitas vezes pelo seu bem-estar dentro do metrô. Se eu não te respeitar, se eu invadir o seu espaço, eu acabo com o seu dia.
né? O mínimo, assim, né? Então, eu acho que o nosso Ubuntu, ele está indo para esse lado de, tipo... Beleza, galera. Estamos todos nesse mesmo vagão. Vamos, por favor, nos ajudar para que essa viagem seja o mais tranquilo possível? Eu acho que é isso. Legal. É a sua música preferida? Não. Qual que é? Não sei também. Isso é muito difícil. Tem muita música... Filhos. Muitos filhos, muitos filhos. Cara... E é assim, a gente vai gravando, aí o produtor vai mandando de volta uma, depois ele manda outra. Aqui, a do momento é sempre a mais legal, assim. Tipo, nossa, que legal ouvir essa música assim. Eu só ouço isso hoje em dia. Eu tenho um albinho lá no meu playlist, né? Eu só fico ouvindo isso. Mas qual que é a preferida? Tem uma, talvez ela seja a preferida no momento, que é a última que entrou no álbum. Já tava quase pronto, eu falei, rapaziada, acho que falta uma música assim. E eu tenho, aí, tipo, eu pensei que eu ia escrever uma música nova. Aí eu lembrei que eu tinha feito uma música, que eu acho que é uma das melhores letras que eu já fiz, e coloquei. E ela se chama Talvez Eu Seja a Ponte. Que vai ser... Meu plano é fazer a trilogia das pontes, né? Tem Colher e a Ponte, ela vai ser a segunda, e isso me obriga a escrever uma terceira algum dia. Então eu acho que de letra, no momento, é Talvez Eu Seja a Ponte, que foi a última a entrar no álbum e vai ser a primeira do álbum. Ele tá jogando a expectativa lá em cima, viu? Eu tô ansioso já, hein? Eu vou mostrar pra vocês uns negócios aí no off. Ah, legal, olha aí. Segredo, galera. Só pro pessoal ficar com vontade. Muito bom. E acho que a gente pode ir pros recadinhos finais. Você tem algum recado aí em relação ao Cartas ou em relação à música que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Se sim, se você sentir aí no seu coração essa vontade de passar essa mensagem, por favor, olha aqui para nossa câmera exclusiva para o Giga e fale com o seu coração para as pessoas. Tá bom. Vou falar com o meu coração para as pessoas. O seguinte, primeiro, Instagram, Cartas de Bordeaux. Siga a gente, por favor, porque é lá que estarão todas as novidades desse processo e também quando a gente lançar o álbum. E segundo recado, caso você conheça o Emicida, por favor, fala pra ele que eu quero falar com ele. Porque eu chamei o Emicida pra cantar em Ubuntu. Ele fazia uns eventos de final de ano. E eu cheguei nele, entreguei a letra, não tinha gravação, só tem aquela, que eu acho ruim. E eu cheguei pra ele e falei assim, pô, a gente é uma banda de rock, a gente tem uma música chamada Ubuntu, a gente queria que você gravasse com a gente. E ele falou assim, manda pra nós. E eu fiquei felizão, só que eu não peguei nenhum contato dele pra mandar. E aí quando eu falei com a produção, aí os caras falaram, não dá pra falar com ele, infelizmente. Então, eu vivo nessa questão de, tipo, ele falou pra mandar pra ele, mas eu não tive como mandar pra ele. Então, se o Emicida estiver assistindo também o programa, fica aí. Emicida, eu tô tentando mandar pra você. Emicida, você que é um assíduo ouvinte e assiste aos nossos programas, por favor, entre em contato com o Giga. Comunidade, vamos fazer um esforço aí pra que a música dê certo. Emicida, entra lá, Cartas de Bordeaux. Agora eu já tenho uma demo pra te mandar, você vai ouvir a música. Já tá estruturada, mas não tem problema. A gente abre ali 16 compassos pra você mandar uma rima ali no meio, vai dar tudo certo. Isso aí. Muito bom. Guigo, você tem algumas considerações? Eu queria só aproveitar um último recado. Se você quiser, se você puder dar pra alguém que é uma pessoa espírita e que quer fazer música, tem essa vontade, não sabe como... Algo que você gostaria de escutar quando você estava começando, assim? Não sei se é algo que eu gostaria de escutar, porque eu acho que já fazia parte da minha programação. Mas é assim, faz muito. Faz 1 milhão de músicas, escreve, mostra para as pessoas, se comunica, pede para tocar. Por muito tempo, o Cartas a gente pedia, igual eu falei, eu escrevia na lousa do evento Cartas de Bordeaux para colar na mente das pessoas. Então a gente ficou batendo na porta, pedindo, aí falava assim, tem esse evento aqui, quem que é o cabeça do evento? Quem é a diretoria da parada? Chegava nas pessoas, falava, oi, tudo bem e tal, nós somos o Cartas, a gente tem um trabalho assim, assim, assim. E de tanta gente bater na porta, teve uma hora que a chave virou e o pessoal começou a vir convidar a gente. Né, porque o trabalho foi virando referência ali para aquelas pessoas e elas começaram a ir atrás. Então, hoje em dia, a gente recebe bastante convite e tal e tudo mais, mas só recebe o convite porque a gente pediu muito. Então, do mesmo jeito que eu queria pedir lá pro GAN para tocar em 2006,
a gente pediu outra, quando eu ganhei a liderança, né? A partir do momento que eu fui o líder, a gente meteu a cara, assim, tipo, pediu, deixa a gente tocar, pelo amor de Deus, tal. Então, se eu puder dar uma dica pra quem quer fazer arte, faça arte, faça muita arte, posta, mostra, não guarda pra você, porque se você guarda pra você, você tá desperdiçando. Você não sabe que palavra você vai falar pra uma outra pessoa que vai ativar um sentimento, que vai ativar uma mudança, que vai ativar uma construção que aquela pessoa precisa e você tem ali, sabe? Tipo, você tá segurando, por que segurar, né? Então, o meu conselho para as pessoas é que façam. Façam sempre, batam em todas as portas possíveis, uma hora a porta abre. Legal. É Show de isso. bola. A gente só tem a agradecer, acho que foi um podcast muito bacana, uma conversa muito legal. A gente tá muito ansioso com as músicas. Estou quase encerrando aqui rapidinho só para escutar. Mas a gente agradece todo mundo que tá escutando esse podcast. E se você escutou até o final, coloca aqui cartas nos comentários, só para a gente ver que você também tá ansioso, que você também quer escutar as músicas, que você também tá escutando o Nosso Coração em Reforma. É um projeto que a gente faz com muito carinho, com muito amor. E estamos aí avançando, né? Mais de 20 episódios. Quem vai nos segurar, né, Luan? Exato. Estamos chegando. É isso. Então, só lembrando um último recado, a gente tem um grupo só para mandar os últimos episódios lançados. Então, se você tem interesse, o link vai estar aqui na descrição. Entra lá, sai um episódio novo, você recebe na hora. É bom para você não perder. Às vezes com o YouTube ou Spotify ele pode dar uma escondida, mas a gente faz questão de bater ali na sua porta com o episódio novo. Então, entra lá, a gente só manda isso para não aparecer com um monte de notificação. E é uma forma de vocês também estarem ali mais próximos de nós, conversando também, e ajudando a gente a criar esse movimento que a gente tem muito orgulho de fazer, né? De preparar, né? Nosso Coração em Reforma, do nosso Coração em Reforma para o Coração em Reforma de vocês. Então, muito obrigado, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.